Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam bem-vindos ao canal Sintonia Espírita. De onde vêm nossos instintos? O que o Espiritismo tem a nos dizer a respeito, né? Onde estará a origem dos nossos instintos? Por que temos instintos, afinal, né? Para que eles servem? Bom, vamos entender que, como explica muito bem explicam muito bem os espíritos superiores lá na obra O Livro dos Espíritos, lá no princípio da nossa gênese espiritual, né, quando Deus nos criou, Ele não nos criou no estado já de espírito, no sentido de um espírito já dotado de autoconsciência, né? Um espírito no estado individualizado, um espírito no estado evolutivo que nós nos encontramos hoje, certo? Não, lá no começo nós éramos o princípio inteligente, né? Um fragmento, né? Um pequeno átomo espiritual, por assim dizer. Ali, né, já estava inscrito, né, as leis divinas, né? Essas leis que nos impulsionam, né, para a evolução, como se fosse um software super avançado de computador. Um software, um programa de computador, tá? Eu estou fazendo uma analogia aqui, que tem a capacidade de se atualizar, né? Se atualizar e, ao se atualizar, evoluir. Cada vez mais buscando informação, buscando conhecimento, buscando experiência, né, no ambiente onde ele está e evoluindo, se atualizando e evoluindo. Então é isto, aquele átomo inicial, aquele átomo não físico, não energético, um átomo espiritual inicial, conhecido como princípio inteligente, carrega todo esse potencial para evolução. Mas lá no comecinho, ele não tem ainda a inteligência, né, a capacidade de raciocínio, a razão já mais desenvolvida. Ele traz isto tudo em forma de instinto, né? É uma inteligência, sim, mais primitiva, por assim dizer, rudimentar, mas que vai o impulsionando, ainda que de forma inconsciente, para frente, para o avanço, para a evolução. E juntamente a esta inteligência vem o instinto, né? E por que é importante esse instinto, que também por si só é uma forma de inteligência? Este instinto vai carregar em si uma propensão, né, de autopreservação, né? Então nós temos ali, basicamente, um instinto de preservação, uma forma de inteligência que vai levar aquele princípio inteligente a se autopreservar, né? Então, a se proteger e também a se reproduzir, um instinto de reprodução. E por que é importante esse instinto de reprodução e quando que ele realmente se manifesta? Ele se manifesta quando esse princípio inteligente começa a mergulhar nos reinos da natureza, né? Não apenas da natureza desse mundo. Eu falo do reino da natureza dos mundos espirituais, onde ele vai buscar experiência, conhecimento, tá? Para dar prosseguimento ao seu processo evolutivo. Então, como nós sabemos, o princípio inteligente, ele vai passar por todos os reinos da natureza, por todos os reinos materiais, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino pré-hominal, né, até adentrar ao reino hominal, né, num processo mais adiantado, esse espírito passar a agir num corpo humano, nesse princípio inteligente. Aí ele já é um espírito, ele já está no estado mais avançado de evolução. Mas em todo esse processo, o
instinto de reprodução, ele é muito importante, porque quando o espírito está, por exemplo, no reino vegetal, né, nós sabemos que os vegetais também se reproduzem. E essa reprodução é uma forma de dar sobrevivência àquela determinada espécie. Então, em todos esses reinos, nós vamos encontrar um instinto de reprodução para que a espécie continue, se espalhe, continue sobrevivendo. E esses instintos, eles permanecem em nós até hoje. E por quê? Simples. Como nós já aprendemos em outro vídeo, o ser humano ele tem 3 essências. Essas 3 essências compõem 2 naturezas. Né? Elas juntas, elas formam 2 naturezas. Então, nós temos uma natureza espiritual, né, em nós, que é a natureza principal. Essa natureza espiritual, ela nos coloca em comunhão com tudo aquilo que é espiritual, com os outros espíritos, né, com os planos espirituais. Né? E nós temos em nós uma natureza animal, né, que tem a ver com a nossa constituição física orgânica. Então nós temos essas 2 naturezas, uma natureza biológica, física, que é uma natureza semelhante à dos outros animais. E temos uma natureza que nos diferencia, né? Uma natureza já num estado mais evoluído, que é a nossa natureza espiritual, certo? Então nós compartilhamos dessas 2 naturezas, destes 2 mundos. Enquanto estamos num corpo físico, reencarnados num corpo físico, os nossos instintos, né, estarão ali se manifestando através do nosso corpo físico. E como que eles se manifestam? Parem e pensem bem. O nosso corpo humano, ele tem aproximadamente, talvez até um pouco mais, de 70 trilhões de células. 70 trilhões de células que compõem todos os órgãos, né, do nosso corpo. A nossa pele, né, os nossos órgãos internos. Então nós temos ali cerca de 70 trilhões de células. Cada uma dessas células, ela tem um pequeno princípio inteligente, lá no seu início do processo de evolução. Né? E é por isso que quando nós nos cortamos, nós nos machucamos, né, nós nos ferimos, imediatamente essas células trabalham para se reorganizarem, para se regenerarem, né? Para transformarem aquele ferimento, né? Cicatrizarem aquele ferimento, para restaurar o equilíbrio do organismo. As células se protegem, porque cada uma dessas células que nós portamos, carregamos, é uma forma de vida. Pensem bem, o nosso eu espiritual hoje, que lá atrás foi esse princípio inteligente rudimentar e hoje é um espírito, ele encarnado, ele é o centro, ele é o administrador, né, de um universo inteiro, composto por 70 trilhões de formas de vida. Nós, né, enquanto espíritos, somos o Deus deste universo que compõe o nosso corpo. E aí entram questões muito importantes, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles afetam diretamente este mundo, este universo, estes pequenos seres que são as nossas células. Nossos pensamentos e sentimentos negativos, densos, afetam de forma negativa estas formas de vida, que são as nossas células. E os nossos pensamentos positivos afetam de forma positiva, obviamente, essas células, né? Proporcionando saúde, equilíbrio, bem-estar. Olha só a importância dos nossos pensamentos. Né? Lembrem-se, somos um ser, né? Um ser, o espírito, que, enquanto encarnado, administra, governa 70 e poucos trilhões, né, de formas de vida que também ali estão fazendo o seu próprio desenvolvimento. E são essas formas de vida que carregam, né, esses instintos, né, de sobrevivência e de reprodução. Vocês vão encontrar muito sobre esse tema lá na obra O Livro dos Espíritos, ainda
na introdução da referida obra. Por isso, leiam, estudem o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Se vocês gostam de conteúdo espírita, se inscrevam no nosso canal e deixe o seu like para que o YouTube leve este conteúdo para mais e mais e mais pessoas. Fiquem na paz, fiquem na luz e até o próximo vídeo.